estamos a cautelar as nossas fragilidades por sermos ilhas, mas estamos a tomar também medidas cautelares em relação a situações que aconteceram recentemente de pessoas que, submetidas a medidas da impossibilidade de sair do país, utilizam fora das fronteiras para deixar o país fugir à justiça. São várias as situações que nós temos, vários os exemplos que nós já temos em Cabo Verde e que nos levam e nos recomendam a aplicação da vigilância eletrónica sob pena de continuarmos a ter pessoas a fugir por vias legais e ilegais portanto, a fugir das malhas da justiça. Um advogado, a partir de agora, terá uma alternativa. Vem-me agora à mente uma situação em que alguém é detido, é apresente ao juiz e o seu advogado já terá mais uma medida que é permitir, em vez da prisão preventiva, que lhe seja aplicada, portanto, uma medida outra, utilização designadamente da pulseira eletrónica. Vai ser utilizado em momentos vários. Desde logo, portanto, com a detenção, a apresentação da pessoa ao juiz, o juiz pode decidir aplicar esta medida. Havendo condenação, o juiz pode decidir aplicar esta medida. Portanto, ficamos com a sensação de que não há estudos prévios à adoção desta iniciativa legislativa, designadamente no que toca ao seu impacto orçamental. Nós propusemos no diploma que quem possa pagar, havendo uma decisão judicial neste sentido, possa custear a pessoa, portanto, assumir os custos com a vigilância eletrónica. E propusemos para os que não têm condições, haverá o capítulo que nós temos cerca de 40 mil contos no orçamento do Ministério da Justiça para assistência judiciária. Então, se eu tenho dinheiro, então eu posso pedir o uso da pulseira, eu tenho dinheiro para custear, eu posso pedir o uso da pulseira e se aqui não estaria algum certo incentivo à prática da infração, porque eu não vou para a cadeia porque eu tenho dinheiro, eu pago o uso da pulseira. Essas pessoas que vão utilizar a vigilância vão ser essas pessoas a custear as despesas com a videovigilância. Portanto, a partir com este pressuposto, o Estado, para todos os efeitos, o Estado vai gastar menos. Para todos os efeitos. Eu não tenho mecanismos hoje para calcular quantas pessoas é que vão fazer uma projeção, quantas pessoas é que vão ser submetidas à vigilância eletrónica. E dizer que com a aprovação desta proposta passaremos já a ter nos estabelecimentos prisionais apenas aquelas pessoas que têm de lá estar. Eu não quero que ninguém veja esta questão como sendo uma medida para se libertar o Estado das suas responsabilidades. Não. O Estado vai continuar a cumprir as suas responsabilidades para com os estabelecimentos prisionais. O que nós estamos a dizer é que há mecanismos que nós poderemos utilizar, introduzir no sistema, por forma que o cidadão cabo-verdiano possa pagar menos. Porque quem paga a presença de um recluso no estabelecimento prisional somos nós, é através dos nossos impostos. Portanto, o cabo-verdiano tem que entender qual é o custo de um estabelecimento prisional na vida do país. E esse custo é enorme. Eu sei de situações de pessoas de bem, que, por motivo que todos nós, enquanto humanos, estamos sujeitos, às tantas acontece-lhes algo na vida em que, de um dia para o outro, aí estão, portanto, a contas com a justiça e são levados para cumprir pena numa cadeia. Ora bem, acontece que essa pessoa, por exemplo, é a única pessoa no agregado familiar que trabalha. Quando essa pessoa vai para a cadeia, vai cumprir a pena, portanto, está toda a sua família, fica suspensa porque quem obtém rendimentos agora deixa de obter, pode ter filhos menores, crianças que ficam em situação vulnerável, a vulnerabilidade é muito maior, quer dizer, o custo social é terrível. E então,
A pulseira eletrónica existe precisamente para, em situações como essas, quando o crime permite a utilização dessa medida, que é, neste caso concreto, uma medida alternativa ao cumprimento da prisão, possa ser aplicada. Tem que haver um impacto significativo deste projeto de lei naquilo que é a redução da população carcerária, porque não é novidade que a situação prisional em Cabo Verde, Sra. Ministra, é grave. Nós já falamos disso várias vezes. Estamos a falar de cerca de 2.210 reclusos. Por outras palavras, quase metade da população da Brava, não é? É gravíssimo. Estamos a falar de um rácio de quase de 500 reclusos por cada 100.000 habitantes. Estamos a falar que só a cadeia central da Praia, neste momento, o número de reclusos equivale ao número de reclusos total em Cabo Verde em 2013, pelo que, por esses dados, se depreende que agrava a nossa situação prisional. Quantas pessoas é que poderão, com a implementação desta medida, solicitar aos tribunais a substituição da medida? Eu tenho todos esses elementos. Se eu lhe disser, por exemplo, que neste momento eu tenho, do ponto de vista daquilo que um estudo que nós fizemos, cerca de 200 reclusos com menos de 2 anos de penas a cumprir. Essas pessoas poderão beneficiar. Se estivéssemos a implementar isso hoje, ou no mais curto espaço de tempo, estariam a beneficiar. A vigilância eletrónica terá sim impacto na vida do estabelecimento prisional, a par de estar-se a prever também que pessoas, por exemplo, com doenças graves, pessoas com problemas mentais, pessoas cujas penas cuja moldura penal poderá estar dentro daquilo que é o limite razoável e o tribunal fazer a revogação da decisão, implementar novas medidas. Portanto, vamos ter sim, sem margem de dúvida, uma redução da população prisional. Aos chamados crimes horrendos, como suicídios e crimes horrendos, portanto, toda a gente sabe qual é o significado, a essas situações não se aplica a pulseira eletrónica. O recluso a trabalhar é diferente do recluso confinado dentro das 4 paredes. E nós estamos a trabalhar neste sentido, para que verdadeiramente possamos ter uma gestão prisional mais dinamismo no sentido em como estaremos a introduzir esses mecanismos para permitir que o trabalho de reinserção social seja feito não só fora das cadeias, também seja dentro das cadeias, e que as pessoas confinadas sim, mas acabam por ter horas fora a produzir para que a cadeia tenha a sustentabilidade, eu diria, financeira. Isto é feito de um material bastante resistente, está além de fisicamente a ser muito difícil de quebrar, tem mecanismos de segurança muito avançados. Tem um anel de fibra óptica que detecta corte ou tentativa de corte. Portanto, se alguém tentar cortar com um alicate e apertar, vai partir o anel de fibra óptica e vai imediatamente dar um alerta. A abertura e fecho são feitos de forma eletrónica e remota. Portanto, ou seja, é possível e desejável que seja centralmente controlado quando é que a pulseira é fechada ou aberta. Muito obrigado. E agora vou só aqui mostrar isto, no fundo. Esta é a ação de fecho. Isto é uma tornozeleira, portanto, com 3 tamanhos distintos. A ideia é que o detento a use durante todo o período da pena sem poder retirá-la mesmo para tomar banho, etc. É à prova d'água. Neste momento está completamente encerrada. Vamos só esperar que isto acabe aqui, o processo de fecho. Na residência onde está localizado, instala-se um beacon. Ao contrário de outras soluções mais antigas, este beacon não precisa de qualquer ligação à internet, qualquer bateria, nada. Só precisa de estar fixo num determinado local. Isto funciona da seguinte forma. O beacon é normalmente colado numa parede da casa e está em constante comunicação rádio com a pulseira. Portanto, se a pulseira se afastar mais do que uma distância do beacon,
a própria pulseira vai informar: estou fora da zona, vai começar a trabalhar com o GPS e vai começar a dizer que está nessa situação. Antigamente havia sistemas que exigiam que em casa tivesse mais um cartão SIM, mais uma ligação à internet, mais uma ligação corrente, etc. Este beacon já não necessita, tem uma bateria que dura 2 anos e a seguir é substituído, portanto não é preciso nada a não ser estar num determinado local. Portanto, outro mecanismo de segurança que existe é, uma vez que ele está sempre a medir a distância, se o detento pegar nos dois aparelhos e fugir, o que é que acontece? Este beacon, basta uma pequena vibração e imediatamente dá um alerta. E o monitorador dos serviços prisionais entra em contacto com o detento e pergunta-lhe o que é que se passa. Tirou o beacon do sítio, põe lá no sítio outra vez, vamos fazer reset e fica. Pronto, isto permite, sem comunicação, só com acelerómetros e com detector de movimento, ele perceber que está a ser mexido. Estas pulseiras, não sei se vocês saberão isto, mas a pulseira tem que ser carregada todos os dias. Isto é um aparelho eletrónico, tem bateria, é como se fosse um telemóvel, tem que ser carregado todos os dias. É a obrigação do detento carregá-la todos os dias. Senhores deputados, apresentamos ao Parlamento uma proposta de lei que visa regular a utilização de meios técnicos de controle à distância ou vigilância eletrónica de arguidos ou condenados e procede à 5ª alteração ao Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto Legislativo 2/2005, de 7 de fevereiro. A progressiva complexificação das relações sociais tem levado, ao longo de anos, ao contínuo aumento da criminalidade a nível mundial e, consequentemente, dos gastos com o sistema prisional, afinal e ainda o paradigma da reação penal. Todavia, a evolução tecnológica e a vulgarização das telecomunicações permitiram que fossem procuradas soluções alternativas que contrariassem o estrangulamento da sobrelotação das prisões, que se havia tornado problema comum a todos os sistemas penitenciários e aos Estados. No início dos anos 80, começaram a ser instalados meios de controle à distância, primeiro nos Estados Unidos da América e depois em experiências piloto na Europa, meios esses conhecidos por vigilância eletrónica ou pulseira eletrónica, que nas últimas décadas conheceram grande divulgação, expansão e consolidação. Hoje, os meios técnicos de controle à distância são instrumentos indispensáveis aos sistemas de justiça criminal dos Estados, que nos 5 continentes adotaram programas de vigilância eletrónica sobre inúmeros formatos. A disseminação da vigilância eletrónica deve-se, sobretudo, ao nível de controle elevado e rigoroso que proporciona a simplicidade do uso dos dispositivos, bem como pelo facto de ser um meio de conter e diminuir a sobrelotação das prisões e uma solução muito mais económica que a prisão prisional em função da disponibilidade de infraestruturas pesadas e de encargos com recursos humanos intensivos. Não menos importante é o facto da vigilância eletrónica ser uma alternativa humanamente mais satisfatória ao permitir preservar a liberdade, ainda que, por vezes, muito mitigada ou condicionada com os consequentes ganhos sociais, como a autonomia e a responsabilização do arguido ou do condenado. Várias experiências mundiais demonstram que o recurso à vigilância eletrónica tem a potencialidade de reforçar a aplicação de medidas de coação não detetiva, menos gravosa que a prisão preventiva, mas também permitir a substituição da pena de prisão pelo regime de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controle à distância, sempre que o Tribunal concluir que esta forma de cumprimento realiza de forma adequada e suficiente as finalidades de punição. Neste sentido, considerando a privação da liberdade
como medida de último rácio, atualmente as soluções de política criminal incidem tendencialmente no reforço de medidas alternativas em harmonia com os princípios de socialização e reinserção, preocupação presente na disciplina processual das medidas de coação e do cumprimento das penas. A vigilância eletrónica oferece inúmeras vantagens. Uma delas é evitar o contágio das prisões, através da influenciação negativa dos presos, alguns dos quais cometeram crimes graves, ao permitir ao arguido ou condenado a preservação da liberdade e manutenção dos seus laços familiares e sociais, aspectos que poderão constituir mais-valias sociais importantes na modelação de comportamentos e prevenção da reincidência. Condicionalmente, positivamente o comportamento dos delinquentes, no sentido de reduzir o crime e a reincidência, experiências estrangeiras mostram que a utilização de vigilância eletrónica no decurso da execução de penas pode proporcionar um reforço significativo da vertente do controle, sobretudo quando associada a uma intervenção psicossocial qualificada, podendo ser um instrumento estruturador importante, contribuindo significativamente para a organização do cotidiano dos delinquentes. Inclusivamente, tem sido particularmente aconselhada por especialistas para os casos em que existe um padrão claro de delinquência, tanto em função do tipo de crime, quanto em função de períodos do dia ou locais específicos em que os crimes são cometidos. Outro sim, é consensual em todas as experiências, independentemente do seu enquadramento jurídico-processual, que a vigilância eletrónica é menos onerosa que a prisão, considerando os encargos do funcionamento e o investimento em infraestruturas, criando assim menor exigência orçamental ao Estado e libertando recursos para outras finalidades. Para além da sua menor onerosidade, trata-se reconhecidamente de um sistema seguro, aspecto muito sensível que deverá ser tida em devida conta, pois as tecnologias em uso nos diferentes países do mundo possuem alguma sofisticação capaz de localizar o portador da pulseira eletrónica tanto através de um receptor GNSS como através da radiofrequência, sendo amplamente experimentadas, não havendo indicação de intrusão ou violação do sistema quando são seguidos os procedimentos indicados pelos fabricantes. Com a tecnologia de satélite, é possível seguir cada movimento da pessoa entre a casa e o trabalho, saber a que velocidade ela se move, se afasta da rota habitual, se afasta de um determinado sentido. A integridade dos equipamentos e das transmissões são salvaguardadas por sucessivos mecanismos de segurança. Por isso, a vigilância eletrónica permite a fiscalização permanente do cumprimento pelo arguido ou condenado de obrigações judiciais que impliquem a sua permanência em determinado local nos períodos fixados pelo Tribunal, detectando imediatamente as violações das regras impostas e permitindo desencadear os procedimentos necessários para os corrigir quando possível. Trata-se, portanto, de um mecanismo que permite identificar todos os problemas com rigor e reagir a eles de modo imediato. A ação de controle é bem percepcionada e interiorizada pelos indivíduos vigiados, o que se torna, à partida, um fator inibitório de violações. O Código de Processo Penal e o Código Penal prevêem a utilização de meios técnicos de controle à distância, vigilância eletrónica, nos termos previstos na lei, para a fiscalização de arguidos ou condenados durante o cumprimento da medida de coação da obrigação de permanência na habitação, artigo 289-A do Código de Processo Penal, a execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação, artigo 52-A do Código Penal, a suspensão de execução da pena de prisão condicionada a deveres ou regime de prova, artigos 53 e 54 do Código Penal, a execução da liberdade condicionada a deveres,
artigo 61 do Código Penal, a execução da pena acessória de proibição do contacto com a vítima, artigo 78-A do Código Penal. É neste contexto que surge a presente proposta de lei, que visa regular a utilização de meios técnicos do controle à distância para fiscalização de arguidos ou condenados nos casos previstos no Código de Processo Penal e no Código Penal. Para além dos casos acima referidos, em que expressamente o Código de Processo Penal e o Código Penal prevêem a utilização de vigilância eletrónica para fiscalização de arguidos e condenados, esta proposta vai mais além, estendendo-a a outras situações, a saber, o cumprimento da medida de coação e proibição e obrigação de permanência prevista no artigo 289 do Código de Processo Penal, especialmente importante no caso de proibição de contacto com a vítima, nos casos em que o arguido haja sido indiciado da prática de crimes tais como a violência baseada no género, maus tratos a crianças ou pessoa vulnerável, cônjuge ou unido de facto, ou crimes sexuais contra menores, o cumprimento da medida de coação pessoal de interdição de saída do país, prevista no artigo 288 do Código de Processo Penal, sempre que haja fortes indícios ou exista uma probabilidade séria do arguido sair do país com o objetivo de se furtar a ação da Justiça, não podendo, no caso, ser legalmente mantida ou aplicada a prisão preventiva, a modificação da execução da pena de prisão ou medida de segurança privativa de liberdade por motivos de doença grave, evolutiva e irreversível, prevista na linha E do número 1 do artigo 380 do Código de Execução de Sanções Penais Condenatórias, a execução da pena de trabalho a favor da comunidade, substitutiva da pena de prisão, nos termos dos artigos 138 a 150 do Código de Execução de Penas e Sanções Penais, a transferência de reclusos e detidos, incluindo o internamento hospitalar, ao abrigo disposto nos artigos 324 a 332 do Código de Execução de Sanções Penais, a concessão de licenças de saída do estabelecimento prisional nas condições previstas nos artigos 356 a 368 do Código de Execução de Sanções Penais Condenatórias. Na parte especial do diploma, correspondente ao capítulo 2, estão reguladas especificamente as particularidades de cada uma das situações, relativamente às quais se admitem a utilização de meios de controle à distância e vigilância eletrónica de arguidos ou condenados. O capítulo 3 é dedicado à proteção de dados pessoais, regulando exaustivamente o sistema de informação da vigilância eletrónica, tendo em conta o cumprimento disposto no regime jurídico geral de proteção de dados pessoais das pessoas singulares, aprovado pela Lei nº 133, 5/2001, de 22 de janeiro, e alterada sucessivamente pela Lei nº 44, 8/2013, de 17 de setembro, e pela Lei 121, 9/2021, de 17 de março. Está em causa o tratamento de dados pessoais, o qual deve processar-se no estrito respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais das pessoas singulares, em especial pelo direito à reserva de intimidade da vida privada e familiar e pelo direito à proteção dos dados pessoais. Nesta medida, a presente lei regula questões importantes, como o acesso e retificação dos dados, a transmissão dos dados às autoridades judiciárias e os órgãos da polícia criminal, a conservação dos dados, a destruição de dados e a segurança da informação para impedir a consulta, a modificação, a supressão, o adicionamento, a destruição ou a comunicação de dados por forma não consentida pela já citada Lei de Proteção de Dados das Pessoas Singulares. Por fim, o capítulo 4 trata das disposições finais das quais destacamos a fixação de um período experimental cuja duração não ultrapassará 3 anos para implementação gradual de vigilância eletrónica nas comarcas a fixar mediante portaria do membro do Governo responsável pela área da Justiça.
Sr. Presidente, senhores deputados, trata-se de uma matéria importante, enquadrada dentro da política criminal e que visa criar condições. Primeiro, melhorar o funcionamento dos estabelecimentos prisionais, a gestão prisional, mas essencialmente dar ferramentas e mecanismos outros aos tribunais para que possam aplicar medidas, diria, menos gravosas em situações consideradas pelos tribunais em como os infratores devam, para efeito, merecer tais medidas. Essas medidas, claro que serão tidas em conta, o Tribunal levará em conta a proporcionalidade da medida. E o fim também da medida, porque ouvimos-nos sempre, fala-se muito da questão que tem a ver com a impunidade, da imagem que se tenta passar em como a prisão é a última, é o único, eu diria, é a única forma de se fazer com que a pessoa sinta ou cumpra aquilo que tem que, dentro daquilo que é o âmbito da pena aplicada, o prejuízo que causou à vítima ou à sociedade. É verdade, mas nós estamos num mundo hoje em que as novas tecnologias de informação, os dispositivos hoje que são colocados à disposição dos Estados obrigaram, ou este desafio fez com que o mundo utilizasse esta que é uma solução muito boa e que nós queremos que a sociedade cabo-verdiana vê nessa solução não como uma medida de impunidade, mas sim como uma medida alternativa à prisão tucur e como uma medida capaz de trabalhar o recluso para que ele seja melhor do ponto de vista daquilo que é a reinserção social, haja uma reinserção social mais efetiva, para que possa, cumprindo a pena, tendo em conta aquilo que são a moldura penal ou a aplicação, a medida aplicada num ou num determinado caso, para que haja efetivamente o alcance e para que a pessoa possa verdadeiramente sentir-se na pele em como a atividade criminosa não compensa. O Estado deve criar mecanismos, ferramentas, contribuir para que a gestão prisional seja uma gestão mais dinâmica, para que haja produção dentro e fora das cadeias e para que possamos também, à medida do possível, ir reduzindo aquilo que é o bolo orçamental que é colocado à disposição dos serviços penitenciários. Termino, Sr. Presidente, dizendo que é um desafio, a questão que tem a ver com a criação de condições. O Orçamento do Estado já prevê uma verba de 40 mil contos. Nós estamos numa fase muito avançada, com a aprovação da lei, vamos poder, à medida do possível, tendo em conta também as especificidades que nós temos, por exemplo, temos ilhas que provavelmente poderão receber a vigilância eletrónica, tendo em conta que não temos estabelecimentos prisionais. Eu falar-me-ia, por exemplo, na questão por exemplo, a Boa Vista, que onde não temos estabelecimentos prisionais, onde os detidos são deslocalizados para a Ilha do Sal. Eu também estaria certamente a falar de outras ilhas, como a Ilha do Maio, de várias outras ilhas onde não temos estabelecimentos prisionais. Só temos estabelecimentos prisionais em cinco ilhas, portanto, a Ilha de Santiago, São Vicente, Sal, Santo Antão e a Ilha do Fogo. Mas, como eu disse, esse instrumento vai ser utilizado nas ilhas onde temos estabelecimentos prisionais e nas ilhas onde não temos estabelecimentos prisionais, para uma melhor gestão dos tribunais e gestão daquilo que são as decisões dos tribunais e também a gestão dos estabelecimentos prisionais. Eu gostaria de fazer referência àquilo que é a proposta do Governo. Nós propusemos um modelo misto no sentido de que, tendo em conta que os dados que nós temos, para o Estado, fica mais barato ao Estado a aplicação de medidas alternativas e de vigilância eletrónica, neste caso, que a prisão tucur.
E por esta razão, nós propusemos no diploma que quem possa pagar, havendo uma decisão judicial neste sentido, possa custear a pessoa, portanto, assumir os custos com a vigilância eletrónica. E propusemos para os que não têm condições, haverá o capítulo que nós temos cerca de 40 mil contos no orçamento do Ministério da Justiça para assistência judiciária, e essas pessoas, havendo decisão judicial, no sentido de se aplicar a pena, portanto, a vigilância eletrónica, essas pessoas estariam cobertas, portanto, do ponto de vista daquilo que é assistência judiciária, para que possamos, à partida, dizer que não há ricos, não há pobres. Todos poderão beneficiar, desde que haja o entendimento dos tribunais. Nós também propusemos a questão que tem a ver com o consentimento. O consentimento, no pressuposto, tem como o arguido ou o condenado poderá não estar de acordo, por exemplo, com a medida. E estando de acordo com a medida, o consentimento será avaliado pelos tribunais. Quer dizer que a aplicação da medida passará pelo crivo da avaliação que o tribunal fará em função daquilo que é a proporcionalidade, tendo em conta o crime cometido e também a pena provável a ser aplicada num determinado caso e a medida também que o tribunal poderá tomar a decisão de, havendo consentimento ou sem consentimento, aplicar essas medidas. Sr. Presidente, há vários outros aspectos no diploma que durante a discussão estaremos em condições de partilhar com os colegas deputados, o Parlamento, para que possamos criar um consenso. Aliás, há a partida um consenso em relação a esta matéria. Eu acho que não temos que ter medo da nossa pequenez e nem tampouco dos parcos recursos que o país dispõe, porque esta medida vai no sentido de reduzir gradualmente as despesas com os serviços penitenciários ou com os estabelecimentos prisionais. Analisando esta proposta de lei, que regula a utilização de meios técnicos de controle à distância ou vigilância eletrónica de arguidos ou condenados, e que, no fundo, irá permitir o recurso a medidas alternativas à pena de privação de liberdade, designadamente ao uso das chamadas pulseiras eletrónicas, reagimos, em primeiro lugar, dizendo que, efetivamente, está-se a densificar uma solução que já vem de trás, não é? Quer no quadro do Código Penal, quer do Código de Processo Penal, alargando as possibilidades, digamos, e as previsões legais de aplicabilidade desta medida alternativa, o que, no nosso entendimento, é positivo. Como sabe, Sra. Ministra, os problemas que as nossas prisões enfrentam são muito sérios e, em alguns casos, muito graves. Neste momento, todas as nossas cadeias centrais estão sobrelotadas, como a senhora sabe, incluindo a cadeia central do Sal. Está sobrelotada. A senhora não pode ignorar isso. A cadeia está sobrelotada. O que, objetivamente, cria obstáculos muito sérios a um trabalho intencional que consiga a efetiva reinserção social dos nossos reclusos. Portanto, há problemas sérios em termos de sobrelotação, em termos de assistência médica, a senhora sabe, medicamentosa, em termos da qualidade da alimentação. Temos presos que padecem de determinadas patologias que exigem uma dieta alimentar específica que não têm. Nós temos essa queixa e não são
poucos, há um déficit de técnicos de reinserção social, também como sabe. E, portanto, existem problemas verdadeiramente sérios. Nós encorajamos a Sra. Ministra a dar uma especial atenção aos serviços penitenciários nacionais e aos problemas muito sérios que existem. Ademais, como a senhora sabe, os relatórios nacionais e internacionais relativos à situação dos direitos humanos em Cabo Verde elegem as nossas cadeias, sobretudo as centrais, como as sedes de práticas suscetíveis de violar direitos humanos. Sobretudo a cadeia de São Martinho, na cidade da Praia. E é preciso olhar-se com muita seriedade para a situação das nossas cadeias, para efetivamente criar-se as condições para que os presos cumpram a sua pena de privação de liberdade, mas que no mais possam de facto ter as condições para o objetivo final que se pretende, que é, no fundo, devolver à sociedade uma mulher melhor, um homem melhor, em condições de poder integrar plenamente na sociedade. Bom, Sra. Ministra, relativamente a questões que este diploma concretamente nos coloca, nós gostaríamos de saber, portanto, ficamos com a sensação de que não há estudos prévios à adoção desta iniciativa legislativa, designadamente no que toca ao seu impacto orçamental. Portanto, o que é que se espera, porque se formos à exposição de motivos, há esta argumentação de que terá um impacto positivo na redução dos custos de funcionamento dos serviços penitenciários nacionais. Portanto, o que é que a senhora espera poupar efetivamente com a implementação desta medida? Sra. Ministra, repare que o artigo 20, número 2 da proposta prevê que o Serviço de Reinserção Social pode recorrer aos serviços de outras entidades para adquirir, instalar, assegurar e manter o funcionamento dos meios técnicos utilizados na vigilância eletrónica. Nós gostaríamos de saber, olhando para um quadro mais amplo, esses serviços, como é que se fará para se contratualizar os serviços de fornecimento das pulseiras eletrónicas? Vai-se fazer concurso público? Isso já está em andamento? Não está? Estará após a entrada em vigor do diploma? Como é que se pretende dirigir o processo concursal conducente à aquisição desse serviço de fornecimento das pulseiras eletrónicas? A questão da segurança desta opção, Sra. Ministra. Que garantias a senhora está em condições de nos dar em como faremos a opção por uma tecnologia que garanta a efetiva segurança na utilização das pulseiras eletrónicas? Portanto, não teremos qualquer hipótese, ou reduziremos ao máximo as hipóteses de se violar esta medida alternativa de cumprimento da pena e que, portanto, o arguido ou o preso beneficiado com essa medida estará efetivamente a ser controlado e que não há riscos de se quebrar a segurança na utilização dessa pulseira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vamos falar sobre o concurso, eu ainda não tenho a iniciativa legislativa aprovada. Eu não posso abrir o concurso sem ter a medida aprovada. Primeiro, a primeira coisa é termos o quadro legal, depois então terei que verdadeiramente abrir um concurso para que haja concorrência, exatamente, porque interessa-me ter o menor custo possível, mas ter uma boa qualidade técnica, não é, da opção que se vai tomar.
desde logo, a questão da opção de segurança, a videovigilância, deputado, basta ler o diploma, há de encontrar no diploma medidas, eu diria, sancionatórias pela utilização indevida do equipamento. Portanto, se alguém danificar o equipamento, o juiz poderá até revogar a medida e aplicar medida mais gravosa. Portanto, está na lei, na proposta de lei. A questão que tem a ver, portanto, com as opções técnicas. Nós fizemos a apresentação pública no Hotel Praia Mar de duas opções. Há uma opção que é praticamente tipo um aluguer, eu diria, o tipo leasing. Há uma opção. Há uma outra opção de se ter uma central. E nós dissemos desde logo, desde sempre, eu optaria por ter uma central que seja algo nosso, gerido pelas pessoas já com formação na área, com formação na manutenção, para se garantir o funcionamento dos dispositivos. E poderá haver a exposição de motivos a fazer referência à utilização de mecanismos, há que haver comunicação, infraestruturas de comunicação. É fundamental que haja infraestruturas. Sem infraestruturas de comunicação não haverá videovigilância. Portanto, há garantias do ponto de vista daquilo que são os meios técnicos e tecnológicos que têm que estar disponíveis para utilização. Mas é ver também que essas pessoas que vão utilizar a vigilância vão ser essas pessoas a custear as despesas com a videovigilância. Portanto, a partir com este pressuposto, o Estado, para todos os efeitos, o Estado vai gastar menos. Para todos os efeitos. Mesmo com assistência judiciária. Eu não tenho mecanismos hoje para calcular quantas pessoas é que vão fazer uma projeção. Quantas pessoas é que vão ser submetidas à vigilância eletrónica. Mas eu sei que na aplicação, claro que os tribunais vão fazer avaliação. Aliás, a avaliação ela é feita pelos serviços de reinserção social. Antes da aplicação da medida, o que é que o juiz pede? Pede um relatório. Esse relatório é feito com base em quê? Na deslocação que os técnicos sociais fazem à casa da pessoa, vendo as condições de habitabilidade, se tem condições, por exemplo, meios de telecomunicação, se tem condições de habitabilidade também, qual é a comunidade onde vive, se a medida que se está a pretender que seja aplicada corresponda ou corresponderia àquilo que basicamente nós estaríamos a falar na efetividade da própria punição. Porque a pena aplicada não tem só uma finalidade, porque tem uma outra finalidade que é a recuperação. E nós então temos que trabalhar com essas duas vertentes, não é? A punição e a recuperação do detido. Portanto, do ponto de vista financeiro, mesmo fazendo as contas daquilo que é o orçamento que nós temos hoje e daquilo que se está a prever, vamos poder reduzir. Mas, eu já disse, só isso não basta. Temos que trabalhar um projeto mais estruturante, que é o que nós apresentamos, de empregabilidade, que é o projeto também de termos a agricultura sustentável dentro das cadeias, a pecuária, os ateliês a funcionar, a produzir, porque isso estamos a trabalhar, não é só vertente financeira, é a reinserção social, que quanto a nós é mais importante, é a reinserção social. O recluso a trabalhar é diferente do recluso confinado dentro das quatro paredes. E nós estamos a trabalhar neste sentido para que verdadeiramente possamos ter uma gestão prisional mais dinâmica, dinamismo no sentido em como estaremos a introduzir esses mecanismos para permitir que o trabalho de reinserção social seja feito não só fora das cadeias, também seja dentro das cadeias e que as pessoas confinadas sim, mas acabam por sair, ter horas fora a produzir para que a cadeia tenha a sustentabilidade, eu diria, financeira, mas o mais importante tem a ver com a reinserção social dessas pessoas condenadas ou submetidas a esse mecanismo de videovigilância. Sobre esta questão eu queria deixar duas notas que é muito importante, que me parecem ser muito importantes. A primeira é que nós temos que ver a utilização da pulseira eletrónica
de facto, como uma pena. Uma pena, há situações em que ela pode ser aplicada como uma pena de substituição ao cumprimento da prisão. Mas também há situações em que a utilização da pulseira eletrónica pode ser entendida, ou pode ser aplicada, aliás, como uma medida de segurança privativa de liberdade. Bom, se nós tivermos isso em mente, e sobretudo nós que trabalhamos, enfim, nós advogados, sabemos perfeitamente que à partida é uma medida muito boa. Um advogado, a partir de agora, terá uma alternativa. Vem-me agora à mente uma situação em que alguém é detido, é apresente ao juiz e o seu advogado já terá mais uma medida que é permitir, em vez da prisão preventiva, que lhe seja aplicada, portanto, uma medida outra, utilização designadamente da pulseira eletrónica. Mas eu, respondendo um pouco, Sra. Ministra, à questão colocada, legítima, obviamente, pelo PICV, pela bancada do PICV, em relação aos custos, eu diria, senhores deputados, que o custo social inerente digamos, ao cumprimento da aplicação das penas é muito superior ao custo económico ou financeiro que possa custar a utilização da pulseira eletrónica. Eu sei de situações de pessoas de bem, que, por motivo que todos nós, enquanto humanos, estamos sujeitos, às tantas acontece-lhes algo na vida em que, de um dia para o outro, aí estão, portanto, a contas com a justiça e são levados para cumprir pena numa cadeia. Ora bem, acontece que essa pessoa, por exemplo, é a única pessoa no agregado familiar que trabalha. Quando essa pessoa vai para a cadeia, vai cumprir a pena, portanto, está toda a sua família, fica suspensa porque quem obtém rendimentos agora deixa de obter, pode ter filhos menores, crianças que ficam em situação vulnerável, a vulnerabilidade é muito maior, quer dizer, o custo social é terrível. E então, a pulseira eletrónica existe precisamente para, em situações como essas, quando o crime permite a utilização dessa medida, que é, neste caso concreto, uma medida alternativa ao cumprimento da prisão, possa ser aplicada. Os custos são importantes, maiormente em países como o nosso, mas o custo social, neste caso concreto, é de longe superior ao custo económico ou financeiro, e eu penso, e eu pediria aos colegas deputados, que nós pensemos e olhemos nesta medida, portanto, dessa forma. Mas, Sra. Ministra, eu também, para não alongar muito mais tempo, eu diria o seguinte: não há dúvida que a utilização da pulseira eletrónica, eu não tenho dúvida que é uma boa medida, porque não fosse uma boa medida, não seria, hoje em dia, aplicada nos países mais desenvolvidos do mundo. Há países super desenvolvidos, como se costuma dizer, com problemas terríveis com a justiça, portanto, e nesses países utiliza-se normalmente, seja os Estados Unidos da América, portanto, na Europa, toda a Europa. Veja, um país que é da nossa, enfim, um país irmão, o Brasil. Nós todos temos a noção daquilo que se passa no Brasil e, entretanto, é uma medida muito utilizada no Brasil. Precisamente porque vem permitir que, de facto, haja enfim, que o custo social, portanto, seja tido em conta na aplicação, portanto, das medidas privativas de liberdade. E aqui, colega João Gomes, não está em causa a bondade ou não da proposta de lei, até porque o PICV sempre viu com bons olhos meios e medidas, portanto, alternativos de cumprimento da prisão, quer seja preventiva, quer seja efetiva dos arguidos. Aliás, como nós dissemos aqui ontem, esta previsão legal já estava prevista, no quadro legal, tanto do Código do Processo Penal como do Código Penal, mas é claro que esta proposta de lei irá alargar o seu
âmbito de atuação, de aplicação. Mas o que nós questionávamos a senhora Ministra ontem tem a ver com se houve estudos. A senhora Ministra acabou por confirmar que, infelizmente, não se conseguiu fazer estudos, porque o que nós podemos aprender, e que deve ficar aqui claro, é que nós não vamos ter, portanto, a redução de custos. Conforme disse o colega João Gomes, possivelmente os impactos serão sociais. Esta é uma questão que deve ficar aqui claro, embora nós entendemos que os serviços de informação prisional têm informações, se calhar se poderia sim ter mais dados. Porque esta proposta de lei, Sra. Ministra, nós entendemos que deve ter dois impactos importantes. Primeiro, na questão da melhoria do processo de reinserção social, que ainda, como sabemos, é deficiente e temos ainda muito caminho para andar, até porque continuamos a ter uma alta taxa de reincidência criminal. O próprio relatório sobre o Estado da Justiça de 2017 diz que se nós reduzirmos em 10% a reincidência criminal, o Estado poderia poupar cerca de 7 mil contos ao ano, que é um custo significativo, recordando que, como nós dissemos ontem, o recluso tinha nessa altura um custo de 357 escudos cada recluso, o custo, que equivale mais ou menos a um salário mínimo por mês. Mas, por outro lado, tem que haver um impacto significativo deste projeto de lei naquilo que é a redução da população carcerária. Porque não é novidade que a situação prisional em Cabo Verde, Sra. Ministra, é grave. Nós já falamos disso várias vezes. Estamos a falar de cerca de 2.210 reclusos. Por outras palavras, quase metade da população da Brava, não é? É gravíssimo. Estamos a falar de um rácio de quase de 500 reclusos por cada 100 mil habitantes. Estamos a falar que só a cadeia central da Praia, neste momento, o número de reclusos equivale ao número de reclusos total em Cabo Verde em 2013, pelo que, por esses dados, se depreende que é grave a nossa situação prisional. E o que nós esperamos, o PICV, obviamente, é que esta proposta de lei venha contribuir para que se possa reduzir efetivamente essa população carcerária e que também, a médio e a longo prazo, também tenha um impacto financeiro, que é a redução dos custos do nosso sistema penitenciário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fidel da Pina, pela sua intervenção. Sra. Ministra da Justiça, Joana Rosa, para uma intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu discordo em absoluto com a sua intervenção, com todo o respeito, porque qualquer medida que vise implementar a vigilância eletrónica, ela terá como impacto a redução da população prisional. Os tribunais vão poder utilizar a vigilância eletrónica como uma medida de coação em detrimento da prisão preventiva. Ora, se o tribunal fica com esse instrumento de aplicar medidas outras, desde logo penas à comunidade, medidas alternativas, por exemplo, trabalhos à comunidade e outras modalidades já previstas no Código de Execução de Penas e Sanções Penais, portanto, isso quer dizer que, por mais que não se queira acreditar, esta questão acaba por ficar de uma forma clara. Quer dizer, teremos certamente menos gente a entrar nos estabelecimentos prisionais, teremos menos problemas do ponto de vista daquilo que é o trabalho que tem que ser feito ao nível da reinserção social, porque o trabalho que vai ser feito com essas pessoas, é claro, a reinserção social dentro das cadeias, mas a reinserção social vai continuar, só que essa reinserção social ela terá que ser feita fora do estabelecimento prisional, lá onde estiver a pessoa envolvida, estando em regime de prisão, eu diria, como medida cautelar, estando em regime de prisão domiciliária enquanto medida de condenação apenas, portanto, como medida efetiva de cumprimento de pena, que não a prisão preventiva ou a prisão de cura, portanto, estando em situações, por exemplo, de impedimento de saída ou de obrigação de manutenção
num determinado espaço, portanto, são medidas que terão impacto, certamente, não há dúvida, Sr. Deputado. Nós ontem falamos em relação ao impacto daquilo que são os custos hoje. Fizeram as contas mal, que eu fui fazer as contas. Nós temos neste momento, só em alimentação, gastamos cerca de 700 escudos, cada recluso, só em alimentação. E o orçamento da Direção-Geral dos Serviços Prisionais ronda, neste momento já vamos chegar a 600 mil contos. Portanto, fazendo as contas, o deputado trará os custos diretos, os custos indiretos, nós estaremos num montante elevadíssimo do ponto de vista daquilo que é o impacto das despesas hoje nos estabelecimentos prisionais. Agora, vem-me dizer também que, é verdade, nós temos uma população prisional, eu diria também, do ponto de vista daquilo que é a rácio população e habitantes, é algo preocupante, mas também tem a ver com medidas de políticas, tem a ver com a efetividade dos tribunais, também em agir para se estancar, fazer face à criminalidade, porque tivemos, é verdade, uma onda de criminalidade, mas as medidas implementadas pelos tribunais, pelas várias estruturas e também as decisões dos tribunais, acabaram por contribuir para a redução da criminalidade. E é claro, a própria lei de armas que o senhor aprovou, que foi aprovada aqui na Casa Parlamentar, tem impacto na vida do estabelecimento prisional. Tem impacto na vida do estabelecimento prisional. Portanto, o que nós estamos a dizer é que, a par de todas as medidas já implementadas e de medidas que terão que ser implementadas, a vigilância eletrónica terá sim impacto na vida do estabelecimento prisional, a par de estar-se a prever também que pessoas, por exemplo, com doenças graves, pessoas com problemas mentais, pessoas cujas penas poderão, cuja moldura penal poderá estar dentro daquilo que é o limite razoável e o tribunal fazer a revogação da decisão, implementar novas medidas. Portanto, vamos ter sim, sem margem de dúvida, uma redução da população prisional, a par de outras medidas que poderemos tomar ao nível daquilo que é a própria a comutação de pena, o indulto, a própria amnistia. São vários os instrumentos colocados à disposição da Assembleia, do Presidente da República e do Governo, que poderão ser utilizados visando a redução da população prisional. Mais uma vez, bom dia a todos. Sr. Presidente, eu quero, nesta intervenção, vou tentar dar alguns esclarecimentos, porque acabo de receber uma nota de um amigo meu que me chama de São Vicente a colocar-me várias questões sobre aquilo que pode vir a ser o uso e que esperamos venha a ser o uso da pulseira eletrónica. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Uma das questões, Sra. Ministra, que esse meu amigo me coloca é se a pessoa que vai ser objeto do uso da pulseira, se ela é delinquente, onde é que vai sair com o dinheiro para pagar o uso da pulseira? Eu quero dizer a esse meu amigo e a todos quantos nos escutam que é o seguinte: nós não devemos ter problemas com a utilização do uso da pulseira eletrónica. Nós não devemos também dramatizar, a pôr em causa que se calhar não vale a pena. Nós aprovamos esta lei porque a lei tem, portanto, porque ela tem custos. E aí estamos mais uma vez a versar sobre os custos. O uso da pulseira eletrónica, em princípio, deve ser pago pelo... Aliás, tem um custo e esse custo deve ser pago pelo utilizador. Ponto número 1. Mas está na lei, a lei é clara, que quando a pessoa, como esse meu amigo me diz, quando o delinquente, se ele é delinquente, onde é que ele vai ter dinheiro? Eu diria o seguinte: se ele não tem dinheiro para custear o uso dessa pulseira, a própria lei estabelece que o Governo, aliás, a assistência judiciária, como a Sra. Ministra apresentou ontem, a assistência judiciária encarregar-se-á de assumir esse custo. Esta questão pode nos levar a uma outra, que não está aqui, mas que é possível. Mas, então, se eu tenho dinheiro, então eu posso pedir o uso da pulseira, eu tenho dinheiro para custear, eu posso pedir o uso da pulseira e se aqui não estaria algum certo incentivo
à prática da infração, porque eu não vou para a cadeia porque eu tenho dinheiro, eu pago o uso da propriedade. Não. Há aqui questões que temos que esclarecer perfeitamente, se me é permitido. Todos os reincidentes, portanto, o uso da pulseira não se aplica a essas pessoas que são reincidentes na prática. Portanto, nós não podemos ter sobre nós o peso de que o jovem, como foi dito aqui, se os jovens estão na cadeia, os jovens agora não vão sair da cadeia porque vão usar a pulseira eletrónica. Não. Se ele é jovem e é reincidente, obviamente que estará fora do âmbito da aplicação da lei. Portanto, a lei não está a encorajar ninguém a praticar infração porque está sujeito ou pode sujeitar-se ao uso da pulseira. Queremos dizer aqui um outro aspecto que é fundamental para a aplicabilidade do uso da pulseira. Antes de o juiz aplicar, qualquer juiz, antes de aplicar esta medida como medida, portanto, o uso da pulseira, haverá uma equipa ligada à reinserção social, uma equipa de técnicos que vão fazer uma avaliação profunda da situação económica, da situação social do arguido, para saber se o arguido, ou o preso, no caso, estará ou não, portanto, reúne as condições objetivas para a aplicação desta medida. Portanto, ela não é de aplicação automática. O juiz só o aplica se, de facto, houver condições mediante o relatório que há de receber para isso. Portanto, não é que o juiz agora vai dar a sentença e coloca o indivíduo com a pulseira eletrónica sem antes estar devidamente fundamentada a aplicação do uso, nesse caso concreto. Portanto, há uma série de questões que poderíamos sossegar as pessoas que, de facto, isto é bom, vai ser bom para o Estado, não temos dúvidas que vai implicar uma redução da população prisional, sem dúvida nenhuma, porque isto visa, essencialmente, as pessoas que cometem crimes, não porque estão habituadas a cometer, mas porque aconteceram coisas de fatalidade na vida. Uma pessoa, de um momento para o outro, pode correr um risco e pode ter uma pessoa que não está habituada à prática do crime, não faz isso com prática, portanto, pode, digamos, recorrer e o tribunal pode aplicar essa medida. Também, já agora aproveito, não está neste cardápio de preocupações do meu colega, do meu amigo, mas é para dizer, Sr. Presidente, e com isso termino esta intervenção, que é o seguinte: aos chamados crimes horrendos, como suicídios e crimes horrendos, portanto, toda a gente sabe qual é o significado, a essas situações não se aplica a pulseira eletrónica. Não é porque uma pessoa cometeu um homicídio que vai ser alvo de aplicação da pulseira eletrónica. Isso seria impensável. Portanto, as condições estão bem, do nosso ponto de vista, a proposta de lei retrata muito bem as circunstâncias em que casos concretos de aplicação, portanto, isso eu quero assegurar a todos quantos nos ouvem neste momento que é uma medida boa, uma medida que vai ter aplicação, vai ser benéfica para a sociedade cabo-verdiana e, repito, os custos sociais serão sempre maiores do que eventuais custos financeiros e económicos. Portanto, tenhamos tranquilos que essa lei, com a aprovação, de certeza absoluta, que estaremos a dar um passo gigante para a resolução dos problemas da nossa justiça. Muito obrigado. Sr. Ministro, nós regozijamo-nos com o fato de, efetivamente, se pretender adquirir, ainda não se sabe se será propriamente aquisição ou recurso ao leasing, essas pulseiras por via de concurso público. E, independentemente da lei estar ou não aprovada, essa questão deveria ser clarificada, ainda bem que fica clarificada. Relativamente aos custos, não está aqui em causa colocarmos a hipótese de não aprovar a lei por causa de eventuais custos que venha a ter. Pensamos que, por princípio, deve-se fazer esta opção legislativa, que de resto vai na perspectiva dos países que estão na vanguarda relativamente a esta matéria. De todo o modo, nós temos sim de saber estes custos. Portanto, neste momento o nosso sistema prisional está dotado do sistema de informação
prisional, por via do qual se pode fazer pelo menos projeções preliminares, não é? Relativamente a esses custos, considerando os presos elegíveis a serem beneficiados com essa medida alternativa à pena de prisão efetiva e, enfim, o Parlamento e a sociedade cabo-verdiana ficariam esclarecidos relativamente a essa matéria, mas eventualmente a senhora poderá levar esses dados para o debate na especialidade, assim esperamos, pelo menos em termos de custos aproximados. Entendemos, Sr. Ministro, que ainda não está absolutamente clara a questão da modalidade de tecnologia que nós vamos optar. A menos que diga que isso constará, digamos, da proposta técnica que, imagino que seja isso, que será apresentada na sequência do concurso público. Mas para nós é muito importante essa questão, por uma questão de se garantir a segurança da utilização desta medida alternativa à pena de prisão efetiva. No que toca à questão aqui levantada relativamente ao impacto que esta medida terá, Sra. Ministra, bom, é evidente que teoricamente terá um impacto positivo. Agora, será muito relevante? Será relevante? Será pouco relevante? Portanto, essa é uma questão essencial, porque estamos de acordo que a questão de fundo não há de ser custos, esperando que não sejam custos absolutamente proibitivos, mas a questão do impacto que esta medida terá em termos de políticas para a reinserção social, não é? Isso é da primeiríssima importância. E entendemos que, eventualmente, o Governo já deveria estar na posse de estudos que apontassem para estes impactos, serão sempre positivos, mas qual é o seu nível de relevância, não é? Essa é que é a questão que achamos que é fundamental e que, eventualmente, o Governo deverá, no mais curto espaço de tempo, encomendar estes estudos para, digamos, nos reconfortar na nossa opção legislativa. Portanto, fico por aqui, por falta de tempo. Muito obrigado. Sr. Deputado, o impacto é evidente. Se o senhor me perguntar agora, eu tenho o Sistema de Informação e Gestão Prisional, eu tenho todos os dados, sim. O sistema dá-me, por exemplo, quantas pessoas é que eu tenho neste momento que têm, por exemplo, 1 ano e meses de penas a cumprir. Quantas pessoas é que daqui a 6 ou 2 meses ou 1 mês estarão em condições de ir para a liberdade condicional? Quantas pessoas é que poderão, com a implementação desta medida, solicitar aos tribunais a substituição da medida? Eu tenho todos esses elementos. Se eu lhe disser, por exemplo, que neste momento eu tenho, do ponto de vista daquilo que é um estudo que nós fizemos, cerca de 200 reclusos com menos de 2 anos de penas a cumprir, essas pessoas poderão beneficiar. Se estivéssemos a implementar isso hoje, ou no mais curto espaço de tempo, estariam a beneficiar, encarendo, claro, e em havendo também a avaliação dos tribunais, porque o tribunal tem que decidir, tem que avaliar, neste caso o Tribunal de Execução de Penas, tem que fazer a avaliação se essas pessoas condenadas estão em condições de serem submetidas a essas medidas. Portanto, do ponto de vista de impacto no estabelecimento prisional, do número que nós temos hoje e daquilo que é a projeção que nós temos, estarão certamente com a implementação dessas medidas. Se fossem hoje, cerca de 200 reclusos estariam a beneficiar. Portanto, claro que é um trabalho de reinserção social que tem que ser feito. Nós não vamos, o Tribunal, ao decretar a medida, tem que ter em conta o relatório dos técnicos sociais, que é um acompanhamento a fazer-se durante o cumprimento da medida. O relatório final a apresentar-se. Portanto, para se aferir das condições do recluso ou da pessoa a quem, portanto, seja aplicada esta medida. E a questão de idoneidade, uma questão só, rapidamente, técnica, basta ler o artigo 4, Sistemas Tecnológicos. Estamos a prever monitorização telemática posicional
por verificação de voz ou outros meios tecnológicos adequados. E estamos também a prever situações, portanto, o que nós estamos a dizer é que o reconhecimento da idoneidade dos meios tecnológicos devem ser utilizados, portanto, isso estará certamente eu diria, para o concurso público, tem que constar. Se não constar, não estaríamos a observar um requisito essencial. A questão de custos, questão do concurso público, senhores deputados, não poderá haver dúvidas em relação à necessidade de se abrir um concurso público para o efeito. Obrigada. Olha, nós, para ficar claro, portanto, os deputados da UCID não têm nada contra esta proposta de lei. Nós estamos a alertar para situações que poderão vir a acontecer com a implementação da lei, porque nós temos verificado, por exemplo, leis que são aprovadas aqui no Parlamento, depois, menos de um ano, portanto, está-se a alterar a lei, porque, efetivamente, esqueceu-se de uma norma que é importante ou de complementaridade que é importante, que não se incluiu e que agora, portanto, nós queremos ter uma lei, efetivamente, deste tipo, mas uma lei que garanta, portanto, o bom funcionamento, neste caso concreto, da vigilância eletrónica. É uma boa lei, como já disse bem, nós todos sabemos, todos os ex-parlamentares sabem disso, mas nós queremos que a lei seja, na sua implementação, seja efetiva e seja, portanto, uma lei que não venha 2 ou 3 meses depois para ser alterada. Muito obrigado. Anunciamos a votação na generalidade da proposta de lei que regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância ou vigilância eletrónica de arguidos ou condenados e procede à 5ª alteração ao Código de Processo Penal aprovado pelo Decreto Legislativo número 2/2005 de 7 de fevereiro. Quem vota, aliás, só para certificar as presenças, penso que mantém-se 61 deputados, né? 34 do MPD, 24 do PICV e 3 da UCID. Muito bem. Quem vota a favor? Os senhores deputados do MPD, do PICV e da UCID, muito obrigado. Podem se sentar. Quem vota contra? Senhor deputado Evelyn, votou a favor. Quem vota contra? Nenhum deputado. Quem se abstém? Nenhum deputado. Senhores deputados, vamos então anunciar o resultado desta votação. A proposta de lei foi aprovada pela unanimidade dos senhores deputados, em número de 61, sendo 34 do grupo parlamentar do MPD, 24 do grupo parlamentar do PICV e 3 dos senhores deputados da UCID, pelo que fica aprovado.